É o ano de 1938, no pequeno povoado de Cova Rasa, importante entreposto da borracha vinda da Bolívia, uma das paradas do trem da estrada de ferro Madeira-Mamoré, cerca de 90 quilômetros de Porto Velho. Uma terra sem lei, onde os mais fortes impunham suas vontades aos mais fracos. Oponentes, divergências e dívidas não eram resolvidas pelo diálogo, mas sim no estampido das balas, cortando o ar. E entre os que ofereciam os préstimos aos interessados em pôr um fim a um bate-boca sem resultados, está Coriolano Dedos Leves, o justiceiro mais temido da região, pois, quando ia em uma missão, retornava com o motivo do imbróglio resolvido ou com o endereço da cova do infeliz. Maledito companheiro, quando o amor clama por justiça. Certa feita, após mais uma troca de tiros com a polícia, Coriolano baixa ao Hospital da Candelária e na enfermaria 06, no leito ao lado, depara-se com o depressivo Augustinho, seu companheiro de quarto, que ainda recupera-se da última tentativa de tirar a própria vida. E com o piseiro armado com a chegada de seu novo companheiro, Augustinho se acorda atabalhoado, deparando-se com um homem escoltado por 3 guardas, com as mãos e pernas atadas à lateral da maca em que estava deitado. O mesmo, ensandecido, resmungava palavras indecifráveis, e as que se entendiam eram impublicáveis. E quando os guardas que o escoltavam se retiram, Augustinho, ainda retirando as remelas dos olhos, se dirige ao mesmo e diz: "Ei, o que tu tem? Tá com comichão, é?" O ensandecido homem cala-se e o encara dentro do caroço dos olhos e diz: "Te deixaram aqui para ser a próxima vítima, a minha presa da vez?" E ele responde: "Não tô entendendo, do jeito que tu tá aí, tu não faz mal nem a ti mesmo. Tu tá precisando ouvir é a palavra de Deus, para se ver livre dos teus demônios." Não me faltava mais nada, me colocarem ao lado de um crente. Pare com essa baboseira, homem, não acredito em Deus e me deixe em paz. Augustinho não lhe dá ouvidos e diz: "Em um certo trecho da Bíblia é dito que Jesus expulsou demônios de uma multidão e os imputou em uma vara de porcos que, possuídos, lançaram-se ao rio e morreram afogados. Tu tá me chamando de endemoniado, infeliz? Não, de porco suicida." Ele se surpreende com a ousadia da resposta e diz: "Tá se vendo que tu não tem a menor ideia com quem tu tá falando. Por muito menos já mandei para mais de 3 vezes os dedos da minha mão pros quintos dos infernos. E te digo, tu fala demais. Aproveita minha condição para ficar a encher minha cabeça com tuas titicas de galinha. E pare de me chamar de irmão. Nunca vi mais gordo. Poxa, obrigado. Estou mais para pele e osso do que para generosas curvas. Mas, homem, o que tu fez para estar aí amarrado como um animal? Deve ter sido algo muito grave." O homem não lhe dá bola e continua a resmungar. Augustinho diz: "Irmão, Jesus está contigo. Ele vai te livrar das garras do coisa ruim. Já avisei, pare com essa baboseira. Deixa eu aqui arruminar meu ódio e arquitetar minha vingança contra aqueles que me afrontaram e me trouxeram para esse maldito lugar." E Augustinho põe-se a debochar: "Ui, tô até com medinho de ti. Socorro, socorro, estou à mercê de um bandido perigoso."
pobre homem sem noção, brincando escancaradamente com o perigo. E na manhã do dia seguinte, com os ânimos mais calmos, Coriolano olha Augustinho alquebrado, atado não a cordas, mas a sonda e condutores de soro fincados em seu corpo, e diz: homem, mesmo tu tendo sido hostil na minha chegada, simpatizei com tu. Se por um acaso eu tiver que te matar, vou te matar rápido, para que tu não sinta a dor. Obrigado por eu ter direito a um serviço de primeira em seus préstimos. Na situação que tu tá aí, vivendo por conta dessas tralhas atadas a teu corpo, os meus préstimos te seriam bem-vindos. Augustinho esboça um breve sorriso, debruçando-se para o outro lado do leito. Neste momento adentra ao recinto o pastor Miguel, que atende aos doentes. Bom dia, Augustinho. Como está se sentindo? Na mesma, pastor. As dores continuam a me maltratar incessante. Só durmo depois de 2 ou 3 dias, após a exaustão total dominar meu corpo. Irmão, tenho orado por você e tenho uma boa notícia. O doutor me disse que vão começar a te dar uma droga mais forte que a que você toma, mas ele alertou para prováveis efeitos colaterais. Nenhum efeito colateral vai me atormentar mais que essas dores. Mas, pastor, o senhor nem notou. Estou com um companheiro de quarto. Olha aí as suas costas. O pastor se vira e diz: bom dia, filho. Sou o pastor Miguel. Venho 2 vezes por semana trazer a palavra de Deus. Qual sua graça, irmão? Coriolano Damasceno. O pastor arregala os olhos e espantado diz: você é Coriolano Dedos Leves, o assassino de aluguel mais temido na região. Então vira-lhe as costas e diz a Augustinho: esse aí, mesmo que eu lhe dê uma penitência que dure o resto de sua vida, ele não conseguirá a absolvição das incontáveis mortes que ele carrega nas costas. O lugar dele já está reservado e não é no céu. Coriolano diz: mas pastor, o senhor está me condenando? Aquele que o senhor segue perdoou até seus assassinos. Mas eu sou apenas seu servo e reconheço minha fraqueza ao negar-lhe os meus préstimos. Augustinho diz: mas pastor, ele está fora do prumo, ele está necessitando de ouvir a palavra de Deus. Desculpe desapontá-lo, querido amigo, mas a chaga do meu coração ainda não cicatrizou desde que este homem matou a sangue frio o meu pai. E Coriolano, sem o menor remorso, diz: me desculpe pela parte que me cabe, pastor. Como assim, seu maníaco? Quem vai se acertar com o capeta pela morte do seu pai não sou eu, e sim quem me contratou. Você é doente ou está se fazendo de bobo para eximir-se da tua culpa, seu assassino! Assassino! E Augustinho diz: calma, pastor, calma. Me desculpe, o coisa ruim colocou esse monstro em meu caminho para que eu não prossiga com minha missão, mas ele nunca vai conseguir vencer as coisas do meu pai todo-poderoso. E dirigindo-se à porta, fala a Augustinho: me desculpe não ficar o tempo de costume, irmão. Vou aos outros quartos. O ambiente aqui está a feder a enxofre. Que Deus te proteja. E sai. Augustinho, surpreso, diz: homem, então você é o famigerado Coriolano Dedos Leves, assassino de aluguel. Quando tu chegou todo amarrado, já sabia que tu não era coisa boa, mas assassino em série, você é realmente muito perigoso. Augustinho, só porque descobriu quem realmente sou, não me chama mais de irmão? Irmão. Nunca poderia imaginar que um dia ia dividir um quarto com alguém como você. Augustinho, fale logo o que todos falam de mim. Escória da sociedade, lixo humano, não se faça de rogado. Quem sou eu para te julgar? Sou apenas um pecador como você, mas é claro, com pecados bem menos cabeludos. E na madrugada daquele dia, mais uma vez, Coriolano se acorda com os gemidos contidos de Augustinho e diz: ei, tu tá passando bem? Quer que eu chame a enfermeira? Não
é necessário é que às vezes as dores que me atormentam vêm tão intensas que não consigo nem abafar meus gemidos. Coriolano compadecido diz: Augustinho, tu em vida já está a pagar tuas culpas. Tenho certeza de uma coisa, irmão. Quando tu morrer, tu vai direto pro céu. E nesse exato momento chega a enfermeira com a nova droga para acalmá-lo. Tome, Augustinho, por umas 4 horas você vai se sentir novinho em folha. E alguns minutos depois: Ei, Agustinho, você conseguiu elevar o tronco? Você está sentado? Ele, sorrindo, diz: Não acredito, só pode ser um milagre. As forças voltaram ao meu corpo e as dores que me maltratam como se tivessem a esmagar meus ossos diminuíram, quase desapareceram. Então ele agradece a Deus e, ao orar, percebe que não está só. Coriolano, com a cabeça prostrada sobre o peito e com as mãos entrelaçadas na altura do ventre, está a acompanhá-lo. Agustinho se surpreende com a atitude do matador e diz: Coriolano, você está pedindo perdão a Deus? Não, irmão, meu destino já está traçado. Estou orando por tua melhora. Nessas 2 noites testemunhei teu sofrimento e te digo, me compadeci demais de ti, irmão. Tinha momento que eu me beliscava e dizia a mim mesmo: Coriolano, você é um justiceiro, tua face não conhece lágrimas e tu tá aí, quase aos prantos, por conta desse homem que tu mal conhece. Mas me diga, Augustinho, por que você está aqui nessas condições? É que em um momento de forte depressão, concluí que a morte seria a única saída para me livrar das dores que atormentam meu corpo tomado pelo câncer, bem como as dores que atormentam minha alma com a recente perca de meu único filho assassinado, assim como de minha amada esposa anos atrás. Então tomei a quantidade de veneno que me mataria. Após o ato, a razão voltou a habitar minha mente e me lembrei que ainda tinha algo importante a fazer antes de morrer. Então coloquei o dedo no fundo da garganta e vomitei o quanto pude, mas o que não consegui colocar para fora me trouxe até aqui. Ainda hoje sou submetido à lavagem estomacal. Mas o que te segura nessa maledita vida que só tem a te oferecer dor e sofrimento, homem? A palavra dada em um leito de morte. Tenho que sair daqui e continuar a busca por aquele que jurei matar para vingar a morte de meu filho. Nesse exato momento, adentra ao quarto a enfermeira na companhia de um guarda, trazendo o jantar de ambos. Os braços e as pernas de Coriolano momentaneamente são soltos para que ele possa ir ao banheiro e se alimentar. Seu guarda, por que não soltam e o deixam à vontade pelo quarto? Tenho certeza que ele não tem forças para arrebentar essa porta de ferro e sair correndo do hospital. E o guarda diz: Mas o motivo das amarras, senhor, é proteger sua vida. Ah, seu guarda, minha existência é tão desprezível que ninguém iria gastar energia ou balas para me tirar um pouco que ainda me resta de vida. Pode deixar ele solto, seu polícia. Sinto muito. Se o pior acontecer, serei responsabilizado e poderei perder até o meu emprego. E tem mais, não se apiede desse aí não. Ele é matador de aluguel. Se você lhe der um trocado, ele é capaz de matar a própria mãe. Coriolano exaltado diz: Seu cabra, tu não sabe nada da minha vida. Como fica a falar mentiras? E o guarda responde: Ah, então tu nunca matou ninguém? Matei sim, e muitos, mas só gente ruim, que não fazem a menor falta à sociedade. E o guarda sai fechando com 2 cadeados externos a pesada porta de ferro. Coriolano diz: Não se apoquente por mim não, Agostinho. Amarras fazem parte da minha vida desde pequeno, quando aos 14 anos mandei dessa para pior os 2 que mataram meu primo, que dividia comigo as ruas da cidade. E te digo, irmão, fico furioso quando mentem a respeito dos meus serviços. Não sou esse carrasco impiedoso que falam por aí.
Por várias vezes não matei pelo pedido inocente do filho ou da mulher do infeliz. Todos que me procuram sabem que por dinheiro algum aceito serviço para dar cabo à vida de um homem de bem. Mas Coriolano, você não sente remorso? Não, encaro o meu ganha-pão com naturalidade, pois entendo que estou livrando a sociedade dessa raça ruim que só vive para matar, roubar, enganar e destruir. E tenho certeza, na hora do julgamento final, os meus préstimos serão levados em conta, aliviando a sentença da minha alma. Mas Coriolano, o único que pode tirar a vida é Deus, e ele perdoou até os que condenaram à morte seu filho. Mas Gustinho, Deus, segundo seus seguidores, tem um coração do tamanho do universo, e o meu, o meu, é assim do tamanho do caroço de uma azeitona. E a prosa continua. Gustinho, sei que o que vou te falar não justifica em nada meus erros, mas vim de uma família que nunca existiu, não conheci nem pai nem mãe. Fui criado sem eira nem beira, na casa de um tio, e quando ele foi preso por estar envolvido com o tráfego, passei de vez a viver nas ruas. E nas ruas, irmão, o nosso Deus, aquele que seguimos dia a dia, incessante e com fervor, é o instinto de sobrevivência. A esse nos agarramos com unhas e dentes. Coriolano, se eu não fosse cristão, concordaria contigo quando você diz que eliminando os bandidos está fazendo bem à sociedade. Afinal, meu filho foi vítima da violência. É por conta desse acontecido que estou a lutar por minha vida dia após dia. Pois as dores que me atormentam é finita, cessarão com minha morte. Mas a palavra dada a meu filho em seu leito de morte, se não for honrada, me lançará o remorso por toda a eternidade. E nesse momento, adentra ao quarto o enfermeiro-chefe. Bom dia, Augustinho. Eis os quitutes, frutas e utensílios de higiene que Timóteo mandou. E Coriolano o indaga. Você tem outro filho, Augustinho? Não. Timóteo é como se fosse meu filho. Foi criado no meio da família desde criança. Hoje é o meu braço direito, meu homem de confiança. E à noite, após a janta, como não se tem nada a fazer, os dois continuam a conversar. Gustinho, continuando a falar de minha vida, te digo, nas minhas andanças enfrentei cada situação que faria suar frio até uma pedra de gelo. Na verdade, nunca tive medo de morrer. Em Cova Rasa, onde vivo desde criança, a Mata Virgem que cercava o povoado era minha companhia de confiança, pois era nela que eu me atocaiava quando os macacos do Capitão Alípio, que havia pego por empreita minha morte, vinham para me pegar e levar minha cabeça como prêmio. Certa vez me vi cercado pela volante do capitão, então rapidamente assentei os pés no rumo do boqueirão e me embreei na mata, lugar que conheço como a palma de minha mão. E nesse dia que eu me lembre da mira do meu rifle e revólver, vi tombar para mais de 10. Depois desse acontecido, deixei Cova Rasa e me refugiei no Vale do Guaporé para deixar a poeira baixar. E lá, certo dia, quando estava pescando, eis que encosto uma canoa com uma família, perguntando se eu conhecia a colocação Marmelo da Onça. Como já tinha garantido a janta, me ofereci para levá-los até o lugar. No trajeto, me sentei ao lado de um anjo caído do céu, Açucena de Morales, filha do casal, moça linda, angelical, que de pronto derreteu meu coração. E lhe digo, no momento em que pus os olhos naquela mulher, um sentimento que nunca tinha perturbado minhas ideias aflorou com força em minha mente: o medo de morrer. Até então nada me prendia a essa maledita vida. Aquela mulher fez aflorar em mim a vontade de me aquietar e construir uma família. Mas a Açucena nunca me quis. Eu até a compreendo. Que mulher ia querer viver com um homem que a qualquer momento pode encontrar a morte por conta de um dos seus inimigos ou em um tiroteio com a polícia? Mas e você, Agostinho? Me conta um pouco da tua vida.
principalmente a saga que te lançou nessa busca pelo assassino do teu filho. Era a noite de sexta-feira santa do ano passado. Após o jantar, estava em casa quando Timóteo chegou aos prantos, dizendo que Pedrinho estava estirado ao chão, baleado em frente ao mercado de nossa propriedade, na Rua da Palha, no centro, após um assalto. Saí como um louco de casa, percorri em tempo recorde os 4 quarteirões que me separavam do local. Lá chegando, o encontrei agonizando, o coloquei nos braços e o levei até a farmácia que ficava a 1 quadra, me deparando com as portas fechadas. Então, exausto, me sentei, contendo o choro, segurando meu filho nos braços. E ele, com o pouco de vida que restava em seu corpo, disse: "Pai, sinto que chegou minha hora. Estou feliz por te ter no momento de minha partida. Não fique triste. Segui teus ensinamentos. Me tornei um homem de bem. Acho do fundo do coração que na hora que meus feitos forem colocados na balança, ela vai pender para minha salvação. Então, Pai, tira essas lágrimas do rosto e abre um sorriso, pois se Deus quiser, vou estar a te esperar de braços abertos no paraíso, junto com minha mãe. Te amo, Pai. Fica com Deus." Foi quando ele deu seu último suspiro. Enlouquecido com a perca e com o sangue quente, me pus a gritar que iria vingar sua morte com o sangue de seu assassino. Após o enterro, de cabeça fria, me apercebi do meu grave erro. O destino havia me pregado uma peça. Estava num beco sem saída. Matando o assassino, honraria minha palavra terrena, mas ficaria pela eternidade longe do convívio com meu filho e minha mulher no paraíso. Augustinho olha para o lado e depara-se com Coriolano com os olhos marejados e diz: "Desculpe, amigo, a minha história é realmente muito deprimente." Coriolano fita Agostinho com os olhos aquebrantados, baixa a cabeça e alguns minutos depois diz: "Agostinho, tenho algo muito importante a te dizer. Sou o fim da tua busca." Agora me lembro como se fosse hoje. No feriado de finados do ano passado, fui contratado em Cova Rasa por um agenciador a mando de um homem para matar um cabra aqui em Porto Velho, que segundo meu contratante era um malfeitor. Naquele dia, diferente dos demais, cheguei em cima da hora da tocaia, não tive nem tempo de me inteirar da ficha corrida do dito cujo. E com as informações de que ele chegaria entre 8 e 8h30 em uma moto preta, era forte e branco, me pus a espreitá-lo com meu rifle engatilhado a uns 30 metros do endereço anotado. Foi então que uns 15 minutos depois ele surgiu. Ao descer da moto, em frente ao mercado, o enquadrei na mira do meu rifle papo amarelo. Puxei o gatilho e o vi tombar. Como de costume, engatilhei o revólver e fui a seu encontro para conferir se ele ainda estava vivo, para concluir o serviço. Lá chegando, ele ainda agonizava, então engatilhei o revólver e quando me aproximei, mesmo em meio à penumbra, o reconheci. Era o dono do mercadinho que eu comprava quando vinha à cidade. Então percebi que havia sido enganado pelo contratante. Aquele homem era um trabalhador, não um malfeitor. Virei as costas, ele ainda agonizava e segui meu rumo. Augustinho é pego de surpresa com a confissão e demora um pouco até a ficha cair. Então ele diz: "Ó Deus, obrigado. Já estava quase sem forças para continuar minha caçada, mas o Senhor colocou na minha frente, ao alcance de minhas mãos." Ele se levanta da cama, se livra das tralhas atadas a seu corpo e com dificuldade lança-se ao pescoço de Coriolano.
Seu assassino! Assassino! Coriolano diz: vamos, irmão! Força! Força! Cumpra sua promessa! Vingue com meu sangue a morte de seu filho. A situação lhe é favorável. Estou amarrado e não tenho como lhe conter. Vamos! Força nessas mãos! Me esganhe até a morte! Vamos! Vamos! Augustinho, aquebrantado, com as poucas forças que lhe restam, não consegue esganá-lo. E com a alteração dentro do quarto, a enfermeira chama o guarda, que contém Augustinho, e algema seu braço direito ao encosto da maca que o acomodava. E ele, respirando ofegante, diz: você teve coragem de assumir sua culpa, mas ao mesmo tempo mente descaradamente. Naquela noite, quando abordei meu filho, ele tinha 2 perfurações de bala, uma no ombro e outra na barriga, que pela gravidade do ferimento, provavelmente foi a bala que o matou. Coriolano diz: Agostinho, o que vou lhe dizer provavelmente vão ser palavras lançadas ao vento, mas eu não dei o segundo tiro em seu filho. O fato de minha responsabilidade se resume ao tiro no ombro e nada mais. Eu não sou inocente, a bala do meu rifle pode sim tê-lo matado, mas lhe digo, eu não dei um segundo tiro. Augustinho acalma-se após o sedativo aplicado pela enfermeira. Ele se deita. É quando o Coriolano diz: Agustinho, irmão, não fique triste, estou com você nessa empreitada, estou disposto a te oferecer minha vida para que você honre a tua palavra. Há muito percebi que minha existência não tem o menor sentido. Vivo sem eira nem beira, sem mulher, sem filhos, sem um amor. E te digo, continuar nessa miséria de vida só iria arrumar mais culpas para minha alma. Eu só não queria morrer nas mãos dos macacos que iriam fazer misérias comigo antes de me matar, mas morrer nas mãos de um homem honrado como você, ajudando a consertar um dos meus erros, me seria de muita valia. Estou disposto, sim, a te entregar minha vida. Seria bom para você, seria bom para mim. Há muito estou pronto para assumir minhas culpas e responder pelos meus atos. Após a explanação de Coriolano, Agustinho põe-se a matutar. E agora, o que fazer? Acredito em um assassino ou nas evidências? Ele recolhe-se ao interior de si mesmo e põe-se a tirar suas próprias conclusões. E, algumas horas depois, com a voz embargada, dá boa noite a Coriolano e vai caçar sono. No outro dia, após o café e a visita de um parente, sem dar uma única palavra, Augustinho novamente livra-se das tralhas atadas em seu corpo e, de pé, em frente ao leito de Coriolano, diz: Sabe, fiquei pensando e pensando na nossa prosa e cheguei à seguinte conclusão. Você é o mais vil dos assassinos. Você não foi contratado por ninguém para matar meu filho. Você foi simplesmente para roubar o saldo do dia do mercado. E como ele o reconheceu, você o matou. Você está tentando desviar minha atenção para que eu não enxergue que você é o único culpado da morte do meu filho. Então Augustinho abruptamente retira debaixo da blusa uma arma e, tremendo, a direciona ao algoz de seu filho. Coriolano, ainda inebriado pelo sono, assusta-se e ouve-se 2 estampidos de bala no interior do quarto, resultando em 2 corpos estendidos ao chão. Enquanto isso, na sala de espera da eternidade, Augustinho está na fila da triagem, quando, surpreso, depara-se com seu filho sentado à mesa. Ele era um dos recenseadores. Amado filho, que bom te reencontrar. E o abraça forte. Ô pai, não esperava te encontrar tão logo na eternidade. Estou aqui neste ofício há 1 ano e pouco. É a condição que me foi dada como parte do processo da purificação de minha alma, para eu entrar no reino dos céus. E ele feliz diz: Pai, venha,
Deixe eu anotar seu nome no livro das almas, para que em breve possamos juntos seguir para a eternidade no paraíso. Sinto muito, filho, mas não poderei seguir junto com você nessa nova vida. Como não, pai? O senhor sempre foi um homem bom, caridoso, nunca fez mal a ninguém. Meu exemplo, o senhor está salvo, salvo. Desculpe desapontá-lo, filho, mas em um momento de forte emoção, quando estava com teu corpo inerte em meus braços, prometi honrar tua morte com o sangue do teu assassino, e antes de morrer, honrei minha palavra. E seu filho Pedro, em desespero, põe as mãos à cabeça e diz: Pai, eu nunca ia pedir que o Senhor fosse contra as leis de Deus para vingar minha morte, pois essa atitude resultaria na condenação de sua alma, o que seria um fim trágico ao projeto de nossas vidas terrenas, a família Alfonso unida, desfrutando a eternidade no paraíso. E Augustinho fala: Meu filho, não se preocupe, estou preparado para acertar minhas contas. Estou feliz por você ter alcançado a salvação e poder desfrutar junto com sua mãe as benesses da glória nos céus. Pai, vou interceder por sua alma diretamente a Deus pela eternidade. E em meio às lágrimas de seu filho, Augustinho se afasta e, segurando o pranto, segue rumo ao local que ele acredita ser seu destino eterno. O portal da tribulação. Lá chegando, dá de cara com um homem de cara amarrada, catinguento, chamando palavrões impublicáveis às moscas que insistiam em pousar sobre seu corpo. Então Augustinho diz: Boa noite, vim me apresentar. Qual sua graça e seu delito? Meu nome é Augusto Alfonso Mendonça Filho. Infringi o 5º mandamento da lei de Deus. Matei um homem. E o mal encarado sujeito senta-se em uma mesa imunda e abre as páginas de um grande livro empoeirado e põe-se a murmurar. É estranho, não recebi nenhum comunicado, mas vamos ao livro. Letra A. Letra A. Augusto Mendes, Augusto Neto, Augusto Queiroz, Augusto Rodrigues, Augusto Salmanelli, Augusto Tasques, Augusto Zé Barros, Benedito Figueroa. Saia daqui, seu imbecil! Agustinho, sem saber o que está acontecendo, sai rapidinho do lugar e retorna à sala de triagem, onde procura por seu filho. Boa noite, senhor. Gostaria de falar com o rapaz que estava aqui nesta mesa. Ele acabou de pegar a condução com destino ao paraíso. E nesse exato momento ouve-se nos alto-falantes do recinto: Senhor Augusto Alfonso, dirija-se ao pátio de embarque, portal 3. Sua condução partirá em 5 minutos. Senhor Augusto, dirija-se imediatamente ao portal de embarque 3. Sua condução com destino ao paraíso parte em 4 minutos. Augustinho, ainda sem entender, toma seu assento na condução e segue com a mesma. Nesse exato momento, um atento ouvinte indaga o escrivinhador: Ei, senhor J. Alfonso Roque, tem alguma coisa que não está encaixando aí nessa história. Eita pau Pereira, Augustinho matou e está indo para o paraíso, senhor? E o escrivinhador responde: caro ouvinte, você tem razão. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. É isso. Havia esquecido 2 páginas deste conto na mesinha da sala. Agradeço a observação e o puxão de orelha. Falta corrigida. Retornemos ao conto. E houve-se 2 estampidos de bala no interior do quarto, resultando em 2 corpos estendidos ao chão. Augustinho ferido de morte com uma bala no peito e Coriolano agonizando com um tiro no ombro esquerdo. Destino cruel!
Augustinho morreu em vão? Coriolano baleado ainda vive e o mandante, o mandante, tão culpado quanto Coriolano, continua incógnito, impune. Horas depois, Coriolano acorda enebriado pelo efeito dos remédios na sala de cirurgia e põe-se a matutar sobre o acontecido. Augustinho, seu destemperado, o que deu em você me acordar de supetão com a arma na mão? Não lhe prometi entregar minha vida infeliz. Ao ser acordado daquela maneira, não tive nem tempo de raciocinar. Meu instinto de sobrevivência tomou a frente e instintivamente reagi. Oh, irmão, no agoneio de suas conclusões, encontrou a morte, sem honrar tua palavra. Estou triste por você. E já na enfermaria, aproveita-se de um descuido do guarda e com o braço na tipóia, pula a janela e toma rumo ignorado. E ao anoitecer daquele dia, após uma longa busca, encontra um importante líder espiritual que atua na região do Baixo Madeira. Boa noite, mestre. Boa noite, irmão. Em que posso servi-lo? Queria uma orientação de como proceder para que a alma de um grande amigo que não está mais entre nós encontre a paz, mesmo tendo partido sem cumprir a promessa feita a seu filho no leito de morte. Coriolano o põe a par da situação. Irmão, segundo as escrituras, as almas salvas, assim que o corpo morre aqui na terra, a alma e o espírito vão para o céu. E lá na sala de triagem, se não for encontrado nenhum impedimento, ao 7º dia serão encaminhadas ao paraíso. Portanto, se você tem algo pendente com o falecido, ou algo a fazer que o beneficie em sua sentença diante de Deus, ou isente de culpa diante de um ente querido, o faça até o 7º dia. Coriolano sai pensativo e desaparece em meio à mata. E às 18 horas de uma quarta-feira, na igrejinha de Santo Antônio, os parentes de Augustinho se encontram na primeira fila para a celebração da missa de 7º dia. Os mesmos sentem a falta de Timóteo, agregado que fora criado por Augustinho como filho, e desde a morte de Pedrinho estava à frente dos negócios no mercado e na pousada. Então, em meio à celebração, adentra ao local santo Coriolano, contido, mas visivelmente extasiado, e de frente ao altar exclama aos presentes: Senhoras e senhores, no 7º dia da morte de meu amigo e irmão, venho aqui, tomado pelo remorso, para que se cumpra o prometido pelo falecido no leito de morte de seu amado filho. Estou feliz por ter conhecido um homem e uma causa a quem tenho orgulho de entregar meu maior bem. E digo mais, aquele que vocês esperam nunca chegará, pois a vida dele, assim como a minha, faz parte do prometido por Augustinho a seu filho. Então ele se retira calmamente e na frente da igreja ouve-se um disparo. E os presentes, ao saírem para ver o que aconteceu, se deparam com Coriolano estendido ao chão. Enquanto isso, ainda na condução que segue rumo ao paraíso, o motorista exclama: próxima parada, solar da família Alfonso. Então a condução para, a porta se abre. Augustinho desembarca. Sua condução parte e ele, com passos pausados, segue rumo à entrada da casa.
Na porta havia uma pequena placa com o dizer: "O amor sabe esperar. Saudades, Laura Alfonso." Então ouve-se: Pedro exclama do primeiro piso: "Mãe, tem alguém na porta." Laura grita da cozinha: "A porta está só encostada. Pode entrar."